Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos em mais um ciclo de palestras aqui da KINAR. Aqui eu trouxe para vocês uma definição específica do que seria cooperativa, né, e uma tirinha específica, com uma questão de humor aí, né, em relação a essa tirinha da Mafalda, né, que ela, só fazendo uma leitura breve aqui, né, o senhor bate na porta dela e pergunta: menininha, o chefe da família está? E ela vai e pondera, né, nessa família não há chefes, nós somos uma cooperativa. Então, como um todo aqui nesse processo, né, que é o benefício, né, a junção de forças para poder trazer uma resposta específica para aquilo que você está tentando entregar à sociedade, né, seja por meio dos processos agropecuários, do agronegócio como um todo, né, da questão da cooperativa de crédito. Essas questões em si, elas devem ser tomadas em conjunto com todos os participantes, com todas as pessoas ponderando e colocando as suas opiniões, sendo claras, objetivas, mostrando comitês específicos para que essas informações elas sejam delegadas, criticadas e sejam levadas a quem efetivamente mereça ter o discernimento daquelas informações, né? Então, os proprietários das cooperativas em si são os próprios cooperados. Então, isso é mesmo para o processo como um todo de prestação de contas, o processo de ética e o processo de responsabilizações. Tá? Então, essa foi uma forma bem simples de a gente tentar trazer esse cenário aqui. Aqui é só um pouco de um overview aqui sobre o que é uma associação, a forma de constituição. A cooperativa ela tem uma natureza econômica específica, né? Então você vê ali, especificamente o retorno que vocês terão, no sentido de entrega de produto e recepção, enquanto a associação ela tem mais um cunho cultural e social. A cooperativa, quando você vai fazer o registro, né, ali de criação, ela é feita numa junta comercial, enquanto a associação ela fica no cartório. A admissão aqui na cooperativa é vinculada, né, você tem que fazer uma contraprestação específica para poder se vincular a ela e ter ali, participar do capital, como se você tivesse em uma empresa, uma sociedade anônima ou uma sociedade limitada, adquirindo cotas de capital para poder participar, né, especificamente ali dos produtos dessa relação, enquanto que as questões das associações, elas não têm um vínculo específico, né? As pessoas interagem ali e vai de acordo com a boa vontade das pessoas em dar retorno específico. Então, o cooperativismo busca mais essa integridade específica nesse sentido de contribuir com pessoas de um rol e ser basicamente sócios, né? Tem a questão de limitação de cooperados, enquanto associados as associações podem se vincular à quantidade de pessoas que forem necessárias. As sobras elas podem ser distribuídas no caso da cooperativa, resultado positivo. Então, é sempre importante que a cooperativa busque, né, maximizar os seus resultados para que os recursos oriundos daquilo ali sejam reaproveitados tanto na distribuição das sobras, como também no reinvestimento ali das atividades que são praticadas, né? Enquanto que a associação ela não tem esse vínculo específico. E o cooperado é o dono da cooperativa, para a qual ele deve prestar contas e ter as contas prestadas para ele em relação ao que está sendo praticado no âmbito ali da administração da empresa e o que eles estão fazendo com o negócio, né, da cooperativa, né? O que eles estão fazendo com o negócio da cooperativa. Boa tarde, pessoal. Seguindo aí com a apresentação, né, nós trazemos a estrutura básica, né, de governança cooperativa, para inseri-los, né, os comitês criados, né, como órgão de auxílio à administração, né. Então, nesse modelo básico, nós trazemos aqui a Assembleia Geral de Cooperados, né, que é o órgão supremo aí, que tem poderes e limites aí dentro da lei e dos estatutos, né, para tomar as decisões de interesse social, né, da cooperativa. Seguido do Conselho Fiscal, como órgão de fiscalização, né, dos atos aí administrativos, né, dos administradores, né, com a verificação e dos cumprimentos e deveres legais e estatutários, né. Na sequência temos o Conselho de Administração ou a diretoria, né, dependendo do porte e complexidade, né, de cada instituição, e logo abaixo, né, do Conselho de Administração e diretoria, nós temos os comitês, né. E a título de exemplo, nós trazemos aqui o comitê técnico, né, que mais abaixo a gente vai comentar um pouquinho, o comitê social e os demais comitês, né.
como o Thiago bem explanou, né, são comitês aí que auxiliam a alta administração em determinados assuntos, né, para que eles foram criados. E logo abaixo disso, né, nós temos aí a questão da gestão executiva, né, e as demais estruturas aí de cada organização. Acho que, Thiago, eu não estou conseguindo passar aqui para frente. Você pode me ajudar? Obrigado. Trouxemos também aqui alguns exemplos práticos, né, das estruturas aí que a gente encontra, né, nas auditorias, e aqui é um exemplo prático de uma estrutura de uma cooperativa de produção, tá? Seguindo basicamente a estrutura que eu apresentei anterior, né, com a Assembleia Geral, Assembleia Geral, com Conselho Fiscal, Conselho de Administração, e na sequência aí, a gente nota os comitês, né, diretamente ligado aí ao Conselho, ajudando o Conselho de Administração e o presidente executivo, né, no caso. Logo abaixo disso, né, aqui já tem uma estrutura de conselho e diretoria, né, temos aí presidente executivo, né, os assessores, e o corpo diretivo, né, com seus respectivos assessores. O próximo exemplo já é um organograma da governança de uma cooperativa financeira, né, trazendo aí as mesmas atribuições, né, no que tange a Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, né, com um quadrinho aí destacando os administradores, né, e abaixo desse Conselho de Administração a gente tem um comitê de auditoria, né, é um comitê bastante usual, a gente vai comentar um pouquinho também dele, auxiliando aí diretamente o Conselho nas questões que tangem a auditoria, né, seja ela interna, controles, processos, e auditoria externa também, né? E no ladinho direito aí vocês podem observar os demais comitês, né? Todos aí também ligados, né, ao Conselho de Administração, comitês de especialidades, comitês de representação dos cooperados, né, que o Thiago comentou um pouco, está atrelado aquelas questões sociais, né? E abaixo o corpo diretivo, né, com presidência, diretoria administrativa, diretoria financeira e os demais aí órgãos da administração. Por fim, a gente traz mais um exemplo prático, né? Na mesma sintonia, né, de conselho de administração, assembleia, conselho de administração, conselhos fiscais, né? E aí um comitê estratégico, né? Comitês estratégicos também ligados aí ao conselho, né? Com o corpo diretivo logo abaixo, e aí os demais departamentos aí ligados ao corpo diretivo. Nos próximos slides aí o Thiago vai passar um pouquinho, né, da definição para vocês, que são comitês consultivos, técnicos, sociais. Mais à frente a gente vai apresentar aí alguns exemplos práticos. Só dando sequência aqui então, né, nessas questões dos comitês, o primeiro que a gente vai comentar aqui é o comitê consultivo, e é um comitê importante que ele visa dar uma potencialização das questões, principalmente de experiência, né, para o processo como um todo ali dos diretores, do conselho de administração, como foi colocado. Então, o conselho de administração, para tomar a decisão que ele visa tomar, chegar em algum lugar específico, né, com a melhor forma de decisão, ele pode se utilizar desse comitê, da criação dele, para fazer uso das experiências de pessoas mais experientes, né? No caso do cooperativismo, a gente vê muito que algumas cooperativas elas surgem de cooperativa de crédito, algumas surgem de cooperativas de agronegócio já existentes. Então, pegar a expertise do diretor específico, daquele conselheiro específico que já tem vasta experiência em processos de venda, processos de negociações, processos específicos de tomada de decisão. Essas informações elas podem ser trazidas e potencializadas numa discussão estratégica de como que a cooperativa seguirá, né, as suas previsões para o futuro em relação aí ao que ela quer como intuito, né? Então, assim, essa questão do comitê consultivo, eles irão utilizar basicamente a experiência desses indivíduos para dar um norte do fluxo para essa cooperativa em si. E aí, nesse comitê consultivo,
consultivo, né, eles vão apreciar relatórios específicos, botar as decisões em relação ao que eles entendem que é o mais adequado, aconselhando a instituição aí como o que aplicar, como fazer uma prestação de contas mais adequada, se aquele processo de prestação de contas ele não é daquela forma que deve ser apresentada, as informações da proposição de novas ações que a diretoria deveria executar em virtude das experiências captadas no mercado, ele pode direcionar também. Então, a forma do comitê consultivo é justamente emitir alguns conselhos para a administração e ela avaliará aquele processo como um todo e, a partir disso, irá emitir a sua estratégia de negócio para a condução dos negócios. Então, o comitê consultivo tem basicamente esse intuito. Então, a característica geral dele é a existência de pessoas mais experientes em determinados assuntos ou até mesmo questão de negócios em si para o dia a dia do cooperativismo. Né? E aí, trazendo um pouquinho aqui em relação ao comitê técnico, o comitê técnico ele tem um embasamento um pouco diferenciado em relação à especificidade do que ele vai ser tratado, né? Ele tem umas técnicas específicas de atribuições, então ele vai pautar sobre aquilo efetivamente que ele tem conhecimento, para que a diretoria, né, a administração como um todo, possa fazer essas diretrizes gerais, tomando como base um parecer fundamentado, onde os resultados eles tendem a ser maximizados, a qualidade de determinado assunto ele vai ser mais aprofundado, né, vai ter algo bem mais composto assim, para poder dar a resposta, e em determinados casos específicos, né, propor ações ou incentivos mesmo a parcerias capazes aí, de mobilizar até no setor. Então, o grande crivo aqui no cooperativo como um todo é você conseguir mobilizar pessoas em prol de algo comum, em que em determinados momentos aquela pessoa sozinha ela não conseguiria ter, por exemplo, quando você vai negociar com o fornecedor, você não conseguiria ter preço, por exemplo. Agora, quando você vem com várias pessoas ao mesmo tempo, negociando determinados assuntos, você consegue receber e consegue dispor melhor ali sobre esse processo de negociação. Então, esse estímulo ele é bem fundamentado para poder fazer angariar um fluxo melhor de informações. E, além de tudo, ainda tem que estimular aí a questão de estudos, né? Pode ser uma questão específica, que a diretoria e o conselho de administração ele possa ter em mente, e ele delega essas funções específicas para esse comitê técnico, que a partir de um determinado momento irá entender o que a administração quer, fazer o estudo de forma colegiada, e a partir desse estudo emitir um parecer técnico informando qual seria o melhor cenário para ser seguido. Então, o comitê técnico tem essa característica básica aqui de especialização, enquanto que o comitê consultivo ele tem característica mais de instrução geral de como realizar determinados procedimentos ou tomadas de decisões. Os comitês sociais eles já têm uma faceta um pouco diferenciada, que é o intuito básico vinculado à questão de divisão, por exemplo, de questões, sejam elas atacando determinadas regiões, né? Então, se eu quero dar foco, né, um foco social para uma determinada região que necessita de um investimento um pouco maior, aonde eu vislumbro que possa ter um retorno específico, então pode existir investimentos específicos naquele setor. O social também ele envolve questões vinculadas a gêneros, né? Então, se eu quiser, a partir desse comitê, fazer ou funcionar a inclusão de determinados tipos, né, de pessoas, né, naquele processo, né, maior nas questões de gênero, né, mais mulheres, ou mesmo a questão de mais negros no processo de envolvimento da alta administração, de participação dos negócios, esse processo como um todo, né, e ajudar a sociedade em outros quesitos específicos, né, de ajudar determinado nicho específico para poder evoluir. Então, pode ser formado, né, como um todo esse processo, um órgão de caráter voluntário, aonde irá propor esses tipos de assuntos
para serem tratados e serem levados para frente, para que a cooperativa, como eu disse lá no início, né, ela participe ativamente, tem um lugar primordial de liderança em relação às questões envolvendo a sociedade como um todo, muito lado também as questões sociais, né? Então, ambientais. Então, sim, o grande intuito aqui é fazer esse propósito de vinculação em relação a esse repertório de informações que podem ser levadas em relação ao comitê, às diretorias, elas possam ser validadas, jogadas com esse intuito. Tá? E aí os comitês, eles podem ser, no caso sociais, né, eles podem ser divididos aqui por regiões geográficas, por produtos, por especialidade, como eu coloquei ali, como gêneros específicos, né, na linha específica dentro de uma cooperativa, por exemplo, poderia montar uma questão que eles vão tratar só, por exemplo, no caso do capital de giro, para facilitar as questões vinculadas à concessão de crédito para empresas que estão com essa necessidade de aprimoramento, né? Questão de gênero pode ser um grupo de mulheres, né, específico, que tem como intuito angariar entendimentos específicos e dar força de fala a mais ainda para as mulheres nessa questão da sociedade, que a gente vê cada vez mais busca ter essa evolução e cada vez mais vê essa necessidade de inserção, né? Então, essas questões como um todo de diálogo entre as diversas facetas e sendo levadas para os órgãos de governança, elas são de extremamente importância para poder você entender quais são ali os principais fatores de risco e os principais fatores que precisam ser aprimorados na sociedade como um todo, né? Então, geralmente esses órgãos específicos, eles são compostos ali pelos cooperados, que juntam familiares e visam fazer uma estratificação ali social desses grupos que têm uma homogeneidade ali nesses aspectos. Tá? E aí, os principais objetivos aqui do comitê social é promover, basicamente, a educação financeira, estimular muito a participação dos associados, né? Motivar atividades profissionais, esportivas, culturais, como em todos os seus aspectos, incentivar atividades ali específicas que possam tirar as pessoas daquele dia a dia negocial e fazê-las entender, né, que existem essas questões do dia a dia vinculadas com seus afazeres que trazem ali uma questão de conhecimento pessoal, essas questões vinculadas a satisfações pessoais, que também é fazer bem ao próximo em si, né? Então, você estimula ali também o empreendedorismo, participação em cursos, oficinas, seminário, e aí vocês vão ter ações específicas aí de inclusão como um todo para poder dar respaldo nessas informações, tá? Então, basicamente, o intuito geral dos comitês, social, seria esse aqui em relação a esses processos. Tá? Aqui passar de novo a palavra para o Daniel. Seguindo, pessoal, né, trouxemos aqui tipos, né, de comitês mais frequentes para exemplificar um pouco, né, do que a gente trouxe para vocês dos comitês, né? E falando em tipo, nós temos aí comitês de assessoramento, né, do Conselho de Administração, alguns comitês executivos e comitês operacionais, né? Então, para o comitê de assessoramento ao Conselho, a gente trouxe aqui um pouco do comitê de auditoria, né, comitê de riscos e de capital, e o comitê de remuneração. Alguns comitês executivos, né, mais frequentes, de governança, riscos e compliance, né, comitê de PLDFT, né, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, e o comitê de risco de crédito, né, bastante usual aí, né, nas cooperativas aqui na que atua, né. Comitê de segurança de informação, né, voltados aí a comitês operacionais, né, comitê de novos produtos, bem explanado um pouco pelo Thiago, e comitê de tecnologia da informação. Né? Thiago, não consigo não, acho que é só você aí, cara. Bom, tratando aqui um pouco das finalidades, né, desses comitês, né, mais usuais, né, no que tange ao assessoramento ao Conselho de Administração, nós temos o Comitê de Auditoria, né,
Para alguns casos, né, de cooperativas aí financeiras, ele é mandatório, né, dependendo do porte aí das cooperativas, previsto em normativas, inclusive dentro do Banco Central, né? A principal finalidade dele é assessorar o conselho de administração no que tange as funções aí de auditoria e de fiscalização, né? E aí, supervisionando esses processos, né? Tanto os controles internos, né? Quanto ao atendimento a essas auditorias, tá? Administrando aí os riscos, né? Das atividades de auditoria interna e, inclusive, das empresas, né? De auditoria independente contratada, né? Os deveres e responsabilidades desses comitês são definidos em regimento próprio e incluem aí zelar pela integridade da independência, né, das práticas e das legislações vigentes aplicáveis, né? As principais aí atribuições desse comitê, a gente destaca, seria aí a recomendação, né, da contratação de auditor independente, revisar aí previamente as demonstrações, né, contábeis antes aí da publicação, né, das instituições, avaliar, né, a efetividade das auditorias, né, e das fiscalizações aí ocorridas na cooperativa ou na instituição, né, no caso, e avaliar também o cumprimento, né, do resultado dessas auditorias, né, dos planos de ações, né, realizados aí junto ao conselho ou à diretoria, né, do resultado dessas auditorias, tá? Um pouco da finalidade e algumas atribuições desse comitê. O próximo comitê, a gente traz aqui, ainda falando de assessoramento ao conselho, o comitê de riscos, né, e de capital, que é um comitê bem usual, né, nas cooperativas, que soma, né, a finalidade desse assessorar o conselho nas funções relativas à gestão de riscos e de capital, né, de forma integrada, né, promovendo aí discussões dos riscos, né, sobre o tema, estabelecendo as regras aí, bem como as diretrizes, né, da regulamentação, assegurando essas implementações de ações necessárias para o gerenciamento desses riscos de forma integrada, né. Destacando aí as principais atribuições desse comitê, seria uma visão abrangente e integrada, né, dos riscos, né, e os eventuais impactos que eles podem causar, né? Auxiliar aí na fixação e revisão dos níveis de apetite a riscos, né, definidos pela alta administração, e avaliar o cumprimento, né, das políticas estabelecidas relacionadas, né, à gestão de riscos e gestão de capital, né? São aí as atribuições que a gente destaca. Mais um exemplo de comitê, né, de assessoramento do conselho, é um comitê bastante importante, né, que é o comitê de remuneração, né? E o próprio nome dele aí já traz basicamente a finalidade, né, que é assessorar aí a administração no estabelecimento de políticas, né, gestão de pessoas. É um tema bastante atual, né, que a gente tem visto na prática, né, que as instituições têm investido bastante nessa gestão de pessoas, né, remuneração, né, dos administradores e a própria indicação, né, e sucessão desses administradores. Então, é um comitê que auxilia principalmente nesses aspectos. Entramos aqui um pouco nos comitês executivos, né, o de governança, riscos e compliance, que a finalidade dele é basicamente dirigir aí o cumprimento da regulação vigente, né, pensando em riscos, inibir os riscos, né, desnecessários, né, para aumentar a eficácia das áreas de negócio, né, melhorando a efetividade dos controles e os impactos, né, dos riscos que a instituição está sujeita. Então, é um comitê que auxilia a governança, monitora os riscos, né, e sugere aí melhorias de controle para amenizar os riscos inerentes ao negócio. Seguindo, né, bom, mais um exemplo de comitê executivo bastante usual, é o comitê de PLD, né, cuja finalidade aí é a aderência total aí, né, às legislações vigentes de PLD, né,
E não somente é isso, né, mas se preocupar aí em mitigar o risco, né, que a cooperativa tem, está exposto, né, de imagem, né, reputacional, legal e até operacional, em decorrência de qualquer ilícito aí de lavagem de dinheiro. É um dos principais aí objetivos. Comitê de Executivo de Risco de Crédito, é um comitê, acho que a maioria das cooperativas aí, das instituições trabalham, né? Tem a finalidade básica de assegurar que as estratégias, né, definidas pela alta administração, né, em políticas de crédito, bem como as legislações vigentes, estão sendo efetuadas, né, a fim de monitorar os limites de exposição, né, aqui a cooperativa, a alta administração, né, da instituição esteja disposto a correr, né? Então, por isso que existe esse comitê de risco para facilitar aí os deferimentos de crédito, né, pensando aí no risco que esse crédito pode trazer. Comitê de Segurança da Informação é um tema bastante atual, né? Tem por finalidade aí estabelecer as diretrizes, né, relacionadas à segurança da informação como um todo, né, na organização, garantindo a confidencialidade, disponibilidade e integridade dessas informações, né? E aí sim tem o intuito de monitorar as ações, aí, os indicadores, um processo de melhoria contínua, né, desse ambiente de tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então, é bastante importante esse comitê trabalhar nessas premissas. Seguindo, entramos aqui nos exemplos de comitês operacionais, né, comitês de novos produtos, né, o nome já é bem sugestivo, né, tem a finalidade de investigar, né, as diretrizes, aprovar aí novos produtos, viabilizando, né, o sucesso desses produtos e a implementação, né, observando sempre a legislação vigente e os normativos. Então, eles auxiliam aí a administração, né, no que tange esse novo modelo. Comitês operacionais de tecnologia da informação, né, tem a finalidade de estabelecer as diretrizes relacionadas às tecnologias, né? Então, é mais um comitê de auxílio aí aos órgãos de administração. E acho que a gente chegou no final, né, Thiago? Sim, sim. Aí o próximo slide, como o Thiago comentou, são as nossas fontes aí de pesquisa, né? Para quem, de repente, achar interessante, e verificar o que a gente trouxe de informação para vocês. Obrigada pela exposição, foi excelente. Cada detalhe vocês falaram sobre cada tipo de comitê, como funciona, subordinação. Foi muito rica a apresentação de vocês. Em nome da KENAC, agradeço a participação de todos. Muito obrigada e uma boa tarde.